Este é o vídeo do livro A Fazenda dos Bichos, escrito por George Orwell e traduzido por Maria Valéria Rezende. Hoje você vai conhecer um pouco sobre o autor e a obra. Vamos lá? Nascido em 25 de junho de 1903, em Motihari, Índia Britânica, Eric Arthur Blair foi jornalista, ensaísta e escritor. Filho da classe média, foi com pouco mais de um ano para a Inglaterra com a família, onde estudou em colégios renomados e adquiriu uma formação intelectual que seria a base de sua escrita crítica e audaciosa. Como escritor, assumiu uma postura politicamente engajada, fruto de leituras e de vivências. Primeiro, na Polícia Imperial Indiana, entre 1922 e 1927. Segundo, durante os 2 anos que morou em Londres e Paris. Em 1933, logo em seu primeiro romance, Eric Blair assumiu o pseudônimo de George Orwell, pelo qual ficaria conhecido no mundo todo. A terceira experiência de Orwell que contribuiu para o seu estilo foi a adesão ao Partido Operário de Unificação Marxista, o POM, na cidade de Barcelona. O escritor lutou pelo POM contra o regime de Francisco Franco na Espanha, que apoiava Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. No conflito, foi atingido no pescoço, danificando para o resto da vida suas cordas vocais. Orwell faleceu jovem, aos 46 anos, de tuberculose. Não deixou nenhum registro em áudio ou vídeo e em sua lápide consta apenas o nome de batismo Eric Arthur Blair. A Fazenda dos Bichos é considerado um dos 100 melhores romances de língua inglesa do século XX. Orwell escreveu essa obra em plena Segunda Guerra Mundial e o livro foi publicado pela primeira vez em 1945, depois de ter sido rejeitado por várias editoras. A narrativa causou desconforto por satirizar ferozmente a ditadura stalinista, numa época em que os soviéticos ainda eram aliados do Ocidente na luta contra o eixo nazi-fascista. Mesmo depois de transformações políticas que ocorreram no planeta nas últimas décadas, A Fazenda dos Bichos continua atemporal, porque seus temas continuam atuais e falando das relações políticas e sociais da nossa época. Portanto, não dá para deixar de conhecer uma obra tão importante quanto essa, não é mesmo? Por meio da fábula de animais vivendo em uma fazenda, Orwell criou essa história cheia de metáforas e alusões. A narrativa começa com o porco, velho major, possível representação de Karl Marx, demonstrando a diferença entre as classes e denunciando a exploração que existe da classe dominante para com a classe explorada. Neste caso, a classe dominante seria a dos humanos, donos dos meios de produção, e a classe explorada seria a dos animais, representando os trabalhadores que se veem obrigados a vender sua mão de obra para sobreviver, sem usufruir do lucro da produção. Conscientes da diferença entre as classes, os animais são incitados a promover sua emancipação, fundando um governo democrático de animais. Major estabelece o direito de votação por todos os animais, um procedimento democrático que visa a participação coletiva no processo político, defendendo seus interesses e necessidades por meio do debate e do voto. Assim, funda-se o princípio democrático que permeará o ideal da Revolução dos Bichos. Como Orwell afirmou, trata-se de uma clara sátira da Revolução Russa, que levou a uma deturpação dos princípios marxistas por líderes posteriores. Se Marx é representado pelo velho e sábio Major, Bola de Neve, personagem politicamente mais fraco, representa Trotsky e seu idealismo, enquanto Napoleão representa Stalin, mais forte politicamente, porém malicioso e sedento pelo poder. Por meio de A Fazenda dos Bichos, Orwell demonstra como o fascismo se instaura nas democracias, com proibições de liberdade de informação e expressão. O autor também alerta para o perigo da corrupção do poder em qualquer regime político. Esse talvez seja o grande legado do escritor para as futuras gerações. A narrativa A Fazenda dos Bichos se vale como intertexto de 2 outros gêneros, da fábula moral e da sátira política. O diálogo com o gênero fábula, com animais que agem e falam como personagens centrais de uma narrativa e com ênfase em eventos concretos, provavelmente provém do desejo do escritor de escrever uma história que fosse fácil de compreender e de traduzir para outras línguas. Já a sátira política fica por conta da denúncia do mito de Stalin e a ideologia propagada por meio do discurso, além de evidenciar sua visão de que a revolução fracassou. Quanto ao gênero, a obra é alvo de polêmicas em sua definição. Seria um romance ou uma novela?
De fato, a diferença entre os dois gêneros é muito sutil na maioria das vezes, mas a multiplicidade de conflitos e de personagens e a trajetória temporal são os fatores mais sólidos para classificá-la como um romance. A leitura dessa obra-prima fortalece ainda hoje a discussão e problematização das formas de exercício da cidadania, principalmente no que diz respeito ao engajamento e ao trabalho pela coletividade e as transformações sociais das práticas humanas. Ainda estabelece diálogo com a sociologia e a antropologia, ao tratarem de temas como opressão, sofrimento e injustiça, pertinentes à época e que continuam ecoando nas sociedades do século XXI. E para essa edição de A Fazenda dos Bichos, o editor produziu a musicalização da canção Bichos da Inglaterra, introduzida pelo velho major aos companheiros da Fazenda Casarão. Vamos ouvir um trecho. Inglaterra, bichos da Irlanda, bichos viventes de todos os lados. Trago notícias, não só propaganda, de que haverá um futuro dourado. Mais cedo ou mais tarde há de acontecer. O tirano homem será derrubado. Estes bons solos vocês hão de ver, apenas por bichos serão pisados. Prepare-se para conhecer uma das obras mais importantes da literatura mundial. Boa leitura e ótimas discussões!